Oi, meu nome é Érica e eu falo que meu nome é Érica Barreto, porque até o Barreto, que é o sobrenome do meu esposo, eu odiava usar. Então por isso eu falo que meu nome é Érica Barreto hoje. Bom, a minha conversão foi como a maioria das pessoas, que elas procuram Jesus sempre quando estão passando algum tipo de problema. E a minha, exatamente igual. Eu tive uma infância aparentemente normal, porém eu vim de uma família divorciada, meu pai e minha mãe eles eram separados e eu não tinha muita noção do que era um casamento, eu não tinha noção do que era um governo dentro de um casamento. E quando eu me casei, na verdade eu estava junto com meu marido desde os meus 15 anos e aos 16 eu engravidei. Não foi por acaso, não foi assim algo que aconteceu, mas foi algo premeditado. Eu engravidei com 16 anos para a gente poder casar e nós não nos casamos. E desde então tenho uma filha, a Lília, hoje ela tem 20 anos. Ela é uma bênção, um presente de Deus na nossa vida. Nesse meio tempo, nós tivemos um namoro bastante conturbado. Tivemos histórias de traições, bagunça, muita droga, muita bebida, tudo que hoje o mundo pinta como algo normal, nós também vivíamos. E quando a Lília ela tinha 2 anos, de 2 para 3 anos, nós decidimos nos casar. Casamos na igreja e depois que nós casamos, a nossa vida não melhorou, mas ela foi cada vez mais piorando. Porque nós sabemos que o objetivo de Satanás, hoje eu tenho essa consciência, que o objetivo de Satanás é destruir, desestruturar uma família. E assim ele começou também na minha vida. A gente continuava indo para as baladas, a gente continuava indo para as drogas, houve traições, a gente só tinha assinado um papel. E isso foi se arrastando por muitos e muitos anos, até a história da conversão do meu marido. Um dia ele saiu para ir numa igreja junto com o pai dele, porque o pai dele pegou ele e ele estava totalmente drogado e o pai dele fez ele ir para a igreja. Porque eu tinha falado, eu não aguento mais o seu filho, ele não para de usar droga. E eu pensando nisso mais, depois, eu fiquei pensando que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque de repente o meu marido chega em casa totalmente convertido, ele chega com uma Bíblia debaixo do braço, ele chega com camisa e ele chega com a camisa fechada até aqui, calça, não podia pôr uma bermuda, ele não podia mais fazer nada. E eu pensava assim, o que é isso? Eu não casei com crente, eu não casei com evangélico, eu quero ir para bagunça. E por muitas vezes o meu marido ficava em casa e eu ia para balada, eu ia usar droga e eu estava na curtição. Ele ia orar e ia expulsar o demônio da minha vida. Então, o que acontecia? Eu criei eu já não gostava de crente. E depois que o meu marido se converteu, eu passei a odiar os crentes, porque eu escutava todos os dias que eu era uma pessoa endemoniada. Eu escutava isso, eu achava muito estranho. Então, as nossas brigas aumentaram, significantemente. E a gente tinha um salão de cabeleireiro e nós trabalhávamos juntos quando eu estava com o meu marido, porque eu sempre separava dele. Eu sempre não queria saber, quando não dava mais, eu tinha muito demônio, eu falava, então tá bom, Leandro, vai lá com os crentes e eu vou curtir minha vida, e eu ia embora. Só que eu acho assim, tinha algo que eu sabia que estava ali na minha mão, o controle disso estava na minha mão, que eu mandava o Leandro embora, só que sempre quando eu queria ele de volta, eu podia chamar que ele ia vir. Então eu tinha isso dentro de mim. Então isso me trazia uma segurança, porque eu acho assim que eu nunca tive nada na vida e a única coisa que eu tinha era o Leandro.
Então eu podia mandar ele embora e de repente eu chamava ele me aceitava de novo, né? Porque afinal ele orava para isso acontecer. E nós tivemos 5, 6 separações, mas até a quinta eu que fazia do jeito que eu queria. E nessas 5 vezes que nós separamos, a gente separava e voltava. E daí quando eu estava junto com ele, eu trabalhava às vezes no salão, quando eu queria ter um dinheiro. Eu precisava de um dinheiro para gastar, isso e aquilo. Eu trabalhava um tempinho no salão, no outro dia, não quero mais trabalhar, que não sei o quê, não consigo ficar perto de você, tudo me irrita, esse salão só tem crente, não aguento ficar aqui, que não sei o quê. Aí eu passava no salão só para pegar cartão, passava para pegar dinheiro, ia para o shopping. Eu era cheia de nada, sabe aquela pessoa que era cheia do nada? Na 6ª vez que nós nos separamos, ele separou de mim, porque alguns meses antes ele chegou e ele teve uma conversa comigo. E essa conversa me deixou assim, com a pulga atrás da orelha. E ele falou assim: Érica, como você acha que vai ser a nossa vida quando a gente chegar com 50 anos? Aí eu falei assim: não sei, Leandro, por quê? Ele falou assim: porque eu não quero chegar a 50 anos e ver que a minha vida não valeu a pena. E ver que eu não fui feliz com você. Aí eu falei assim, eu era uma pessoa muito arrogante, não dava o braço a torcer, por mais assim que eu queria fazer alguma coisa, eu queria conhecer mais do Jesus, ainda que era um Jesus que totalmente diferente do que eu creio que ele é na minha vida hoje. Eu queria conhecer mais, mas eu nunca ia dar o braço a torcer, porque senão eles iam falar: tá vendo? Se converteu, tá vendo? O diabo tá indo embora e Jesus tá entrando. Então eu nunca quis dar o braço a torcer. E desse dia eu senti um negócio no meu coração, quando ele falou isso. Ao invés de eu falar: não, Leandro, então vamos, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Não, a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas eu era aquela contrária a Provérbios 31. Eu falei: Leandro, vê o que você quer fazer. Cara, você sabe que eu nem sei porque a gente tá junto. Não tô nem aí para esse casamento. Você faz o que você quiser. Mas ao mesmo tempo que eu falando isso, eu falava: meu Deus, o que eu tô falando, né? O que eu tô falando? Mas eu tenho controle na minha mão. Se ele for embora, eu pego ele de volta. Essa conversa foi uns 2 meses antes dele ir embora. E desses 2 meses, até dia 31 de dezembro, eu achei que o Leandro estava muito estranho. Eu achei que ele estava muito seguro. Eu não tinha mais as rédeas dele. Ele estava criando asa. E eu achava isso muito estranho. Eu falava: meu, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo muita coisa. Não é alguma coisa, está acontecendo muita coisa. E eu estou perdendo o controle. Na semana que ele foi embora, ele ia num evento de uma igreja. E dentro do meu coração, eu orei e falei: Deus, se ele me convidar, eu vou. Aí eu falei: é um sinal que o Senhor quer fazer alguma coisa. E Deus já mexendo dentro de mim, quebrando toda aquela Érica arrogante, aquela Érica nojenta mesmo. E ele chegou e ele falou: Érica, tô indo na igreja. Você quer ir comigo? Mas assim, foi muito Deus, porque ele não me convidava mais. Porque ele já tinha cansado de me convidar. Mas quando ele falou: Érica, vamos comigo na igreja, eu já achei que, isso é Deus, porque ele não ia me convidar. Eu olhei para ele e falei assim: lógico que não. Lógico que não. Cara, por que você me convida para ir nesses lugares? Você tá achando que eu sou o quê, Leandro? Vai você, cara. Vai você. Você acha que eu vou nesses lugares? Olha bem pra minha cara. Aí ele virou as costas e foi para esse evento. E eu fiquei pensando: Deus, eu pedi um sinal. Eu pedi alguma coisa. E por que aconteceu isso? Então não era para eu ir. Só que daí passou alguns dias
chegou dia 31 de dezembro de 2006. Ele acordou, eu acordei com ele arrumando as coisas dele. Eu falei, o que é isso? Tô indo embora, Érica. Eu falei, como assim? Você tá indo embora? Ele falou, eu falei que eu cansei, que eu ia cansar e hoje eu cansei. Eu vou ser feliz. Eu falei, como assim que você vai ser feliz? Você tem outra pessoa? Não tinha assim ainda acontecido. Ele foi embora com uma moça e, na verdade, entra muito o lance de carência e tudo aquilo que nós, mulheres, ou para os homens também, tudo aquilo que nós não conseguimos suprir o nosso cônjuge, sempre Satanás vai colocar uma pessoa perfeita, maravilhosa, que vai suprir todas as carências. Então, o Leandro, ele virou as costas e foi embora. E aquilo para mim é como se meu chão tivesse partido ali e eu falado, agora eu tenho certeza que eu perdi as rédeas total. E eu senti isso dentro de mim. E eu que achava tudo de crente ridículo, nesse primeiro dia, como era de manhã, eu não tinha tomado café da manhã, eu já comecei a jejuar. Sem saber como funcionava, comecei a jejuar. Aí comecei a jejuar e só chorei nesse dia e falei, pelo amor de Deus, né, no dia 31 de dezembro, a Lília, não sei o que, a gente já tinha combinado com o pessoal. Ele voltou, passamos o Réveillon juntos, na casa de uns amigos, daí eu falei, Deus, ainda tá meio estranho, eu não tô sentindo confiança que eu posso puxar a rédea de novo, tá estranho. Aí ele chegou, me deixou em casa e foi embora. Eu falei, como assim você vai embora? Mas a gente tava tudo bem. Ele falou, a gente não tá bem, Érica. Eu cansei de fingir, cansamos de mentir. Chega, eu vou viver uma vida de verdade. Daí eu mergulhei em Jesus, o tal Jesus que tinha no salão, que aquele bando de crentes se reunia para falar que Jesus fez tal milagre, Jesus restaurou um casamento, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus... Nossa! Aí eu fui atrás de quem? Da minha sogra, a mulher insuportável, que só falava de Jesus o tempo inteiro. Isso é o que eu achava, coitado, minha sogra é uma bênção. Cheguei na minha sogra e falei, Cida, e agora? Ela falou, filha, agora vamos orar. Eu falei, então tá bom, vamos orar. Sabe por quê, Cida? E aquele Jesus que vocês pregam tanto aqui no salão, que restaura casamento? Ela falou assim, eu conheço ele, mas você ainda não conhece. E nós vamos orar e Jesus vai fazer. Ele foi embora, eu não me lembro a data, não lembro o dia da semana, mas eu lembro que não tinha culto. Mas eu não via a hora de chegar na quarta-feira para eu ir num culto. E eu encontrei uma amiga e ela falou, tem culto na minha igreja hoje. E eu fui. E lá Deus me deu uma promessa que ia restaurar meu casamento. E eu fiquei com aquela promessa que Deus ia restaurar o meu casamento. Meu Leandro, queria nem saber mais de mim, nunca mais vi o Leandro. Não ligava, não tinha aquilo de ligar, vem me ver, eu tô morrendo, eu tô sofrendo, eu vou me matar. Eu não procurei meu marido, nenhum tempo. Um dia ele foi buscar a Lília e eu entrei no carro e falei assim, você é um homem de Deus, fala para mim o que eu faço para ter a minha vitória. Aí ele olhou bem e falou assim, olha, Érica, se a sua vitória sou eu, você não vai ter. Mas eu não posso negar para você uma informação da Bíblia. A Bíblia diz assim para você clamar e buscar de todo o seu coração que Ele iria se revelar a você. Porém, eu não quero mais você. Está bem claro? Eu falei, tá. E outra coisa, eu queria o divórcio. Eu falei, nossa, mas em um mês de separação você já quer o divórcio? Ele falou, eu quero o divórcio porque não dá mais, eu quero ser feliz. Eu falei para você que eu ia ser feliz, eu encontrei uma pessoa e eu estou sendo muito feliz. Eu olhei e falei assim para ele, lógico que eu te dou o divórcio. Você vai me dar? Sim. No dia que Deus mandar. Porque até então Deus falou que você vai voltar e eu creio nisso que Ele falou, você vai voltar. Ele falou, você é louca. Eu falei,
pode falar o que você quiser. Eu sei do que Deus falou para mim. E eu ia na igreja, tipo, de manhã, tarde à noite. Então, de uma pessoa que odiava tanto Jesus, eu queria estar com ele de manhã, tarde à noite. Então, de manhã eu ia numa igreja, à tarde eu fazia campanha em outra, à noite eu ia na minha. Mas não tinha culto todas as noites na minha, eu procurava outras. Mas o importante era não ficar sem Jesus. Só que, por um motivo, eu queria a restauração do meu casamento. Eu até comecei a achar muito legal o que eu estava sentindo por Jesus. Eu queria muito pôr Jesus em primeiro lugar na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, era uma luta dentro de mim. A necessidade minha era o meu casamento. Mas eu nunca ia abandonar Jesus. Eu tinha certeza que eu nunca ia abandonar Jesus. Mas eu não me conformava de ler na Bíblia, em Mateus 6,33, que eu tinha que pôr o reino em primeiro lugar e todas as coisas iam ser acrescentadas. Eu ficava assim mal comigo mesmo, porque eu falava, Jesus, eu não posso mentir para o Senhor. Eu não quero o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu quero o meu casamento. Em segundo eu quero o Senhor. E um dia o meu pastor, ele falou assim para mim, Érica, o que Deus prometeu para você? Eu falei que Ele vai restaurar meu casamento. E o que você tem feito? Buscado pelo meu casamento. Ele falou, então faz diferente. Não esquece da promessa. Não esquece. Esquece do que o Leandro está fazendo. Esquece do Leandro. Não esquece da promessa. E centraliza no trono. E eu cheguei em casa e eu pegava a minha Bíblia e mostrava para Deus como se ele não conhecesse a Bíblia. Mostrava para Deus assim, levantava e falava, o Senhor está vendo o que está escrito aqui? Mateus 6,33. E eu lia para ele, porque como se ele não soubesse. Eu lia. Aí, Deus, eu não consigo te querer. Só que a tua palavra também diz que até o amar ao Senhor vem do Senhor. Então eu preciso sentir isso, eu preciso te amar do jeito que o Senhor quer ser amado. Só que eu preciso de ajuda. Eu sei que o Senhor vai restaurar meu casamento, mas eu preciso que o Senhor faça eu querer o Senhor em primeiro lugar. Não para eu ter o Leandro, mas para eu ter o Senhor. Que eu comecei a descobrir que Jesus era a coisa mais importante que eu poderia ter na minha vida. Quando foi em abril de 2007, fazia 4 meses que eu estava separada do Leandro, sem contato com ele. Eu recebi algo de Deus, eu recebi um presente muito grande de Deus. Ele começando a me procurar, dando uma ciscadinha, ligando, querendo ouvir minha voz. Depois disso, ele apareceu em casa para pegar a Lília. E no que ele apareceu, eu falei, o não eu já tenho, né? Já que ele está aparecendo é porque ele quer me ver, quer falar alguma coisa. Eu falei assim, Leandro, quer entrar? Ele, não, vou ficar aqui mesmo esperando. Eu falei, nossa, tá bom, né? Eu falei, você pode me dar uma carona até a rodoviária velha? Ele falou, posso. Você me espera só 2 minutinhos para eu tomar banho? Ele falou, pode ir. Você não quer entrar? Não, mas o portão estava enrolado com a corrente, mas o cadeado estava aberto. Na hora que eu entrei no banheiro, eu escutei a corrente sendo desenrolada. Daí eu falei, Jesus, ele entrou. Aí, falei, Jesus, acontecendo alguma coisa. Ele vai entrar, tudo bem. Aí, ele entrou e aí eu me arrumei, a Lília estava arrumada. Daí ele foi no nosso quarto, e ele começou a falar como é que eu estava, perguntar como que você está. Eu falei, eu estou bem, eu estou muito bem. Só que ele via isso no meu rosto, não era uma mentira, eu estava bem. E eu falei, sabia que eu estou cantando na igreja, a Lília também? Daí ele falou, nossa, Érica. Daí ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele falou, Érica, tudo isso era o que eu sempre sonhei. E eu olhei assim para ele, sorri e falei, mas isso pode ser realidade. Mas eu nem esperei, já peguei, já dei um beijo nele. Já beijei e daí, né, aí
nós namoramos. Aí eu falei, pronto, agora ele vai voltar para casa. Aí eu tava arrumada, daí eu me arrumei de novo para sair. E ele olhou e falou assim para mim, se você pensa que eu vou voltar para casa, você está muito enganada. Eu nem sei porque isso aconteceu. Eu falei, isso aconteceu porque você estava com saudade de mim. E eu falava assim, isso numa boa, por dentro, querendo chorar, né? Mas eu falei, eu não vou chorar, Jesus. E aí foi indo. A semana seguinte foi dia 21 de abril, ele apareceu em casa de novo, fomos para São Paulo. E aí foi indo. Daí foi de abril, maio, junho, julho. Aí a gente estava junto. Ele não tinha largado a menina. Aí era uma parte triste. Porque eu falava, ai meu Deus, até quando eu vou ficar sendo o plano B aqui, né? Aí eu falava, Deus, não tá certo isso. Quando foi em agosto, acho que eu orei tanto que acabou. Acabou de vez, ele viajou com ela. Nossa, eu falei, pronto, agora já era, Satanás reinou, perdeu, Jesus, o Senhor perdeu, tava quase, o Senhor perdeu, escapou. Mas Jesus não perde nunca, de jeito nenhum. E quando foi em setembro, novamente, ele voltou a me procurar, a gente continuou junto, setembro. Quando foi em outubro, meu coração endureceu. E eu falei, Deus, eu não quero mais viver essa vida. Já tem alguns meses que eu sou amante do meu marido. E eu não quero mais isso para minha vida. E eu falei, Deus, hoje vai ser o último dia que o Leandro vai pisar nessa casa. Eu tinha ido numa igreja, ele não foi. Ele ficou em casa, deitado, ele tinha saído. Eu sei muito bem onde ele tinha ido. Ele foi se encontrar com a moça e ele voltou totalmente estranho. Eu falei, Deus, acabou, chega. Eu sou mais eu sou uma mulher de Deus hoje. E o que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor vai fazer. E nessa igreja eu recebi outra palavra de Deus. E no qual Deus falava para mim, não desiste da sua casa. Deus deu ela para você, não deu para outra pessoa. Eu falei, nossa, foi muito forte que Deus... E o cara, assim, Deus usou, não me conhecia. Eu falei, Deus, é o Senhor mesmo. Porque se fosse uma outra pessoa que eu já conhecesse falando isso para mim, eu ia falar, não, é alguém que falando, não, desiste não, filho, não desiste. Não, mas eu senti como o próprio Deus falando isso para mim. Aí, cheguei, contei tudo pro Leandro, ele falou, nossa, legal. E o cara pegou e falou pra mim, vai embora, filha, que Deus está te dando a vitória hoje. E quando Deus falava que era hoje, era hoje. Eu acreditava que era hoje. E por muitos hojes não acontecia. E contei tudo pro Leandro, ele falou, nossa, Érica, que legal, então eu vou querer voltar. Puxa vida, eu vou voltar, que não sei o quê. De repente ele olha no celular e fala, bom, tô indo embora. E eu pensei, né, Deus, como assim? O Senhor falou que era hoje. Como que ele não vai voltar? Como que ele vai embora? Mas eu falei, Deus, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida que eu confio. O Leandro foi embora. Eu liguei para um pastor, falei, pastor, o senhor viu o que aconteceu? Ele falou, filha, só acredita nisso, aquilo outro. Nisso bateu o farol do carro do Leandro, que estava tudo apagado, as luzes, e ele buzinou. Daí ele falou, Érica, eu voltei agora para ficar. E eu falei, nossa, Deus, que loucura, Jesus. Eu olhei assim no relógio, desbaratinando, não era meia-noite, era hoje mesmo. Aí eu falei, meu Deus, era uma mistura de sentimento que eu não consigo nem descrever. Eu não conseguia dormir. Ele lá dormiu do meu lado, roncava. E eu olhava assim, eu falava, nossa, eu acho que eu tô sonhando, porque como que ele tá aqui, deitado do meu lado, com a mala? E ele tinha feito um curso, alguma coisa, ele tinha algumas coisas dentro. E no outro dia, a gente acordou, a gente foi lá pra casa dele, pra casa da mãe dele lá, buscar as roupas dele, mas eu achava tão estranho, porque uma coisa é você acreditar, mas quando você começa a viver, é surreal, é uma coisa assim que não tem como não me emocionar. Eu consigo sentir aquele dia. Hoje nós somos pastores da nossa cidade, nós cuidamos de pessoas, e a partir da volta dele,
começou um grupo na nossa casa de 7 pessoas. E esse grupo foi aumentando, foi para o nosso salão de cabeleireiro. Do nosso salão, nós tivemos que alugar algum lugar, e alugamos outro lugar, e agora estamos em outro lugar, e já não está nem cabendo mais gente, por esse testemunho do que Jesus faz, e fez, e faz, e continua fazendo na nossa vida. E hoje nós vivemos um casamento muito abençoado, algo estabelecido por Jesus. Não foi fácil a restauração, é um processo muito dolorido, mas Jesus ele foi colocando as coisas em ordem. De uma pessoa que não tinha governo, não sabia respeitar o marido, porque eu nunca cresci vendo isso. E Deus foi colocando as coisas no lugar, eu tive que saber qual era o meu papel de esposa e de mãe. O Leandro, ele foi sabendo o papel dele de esposo e de pai. Nós fomos retomando isso e nós estamos nesse processo até hoje. Nós temos trabalhado com casais, nós estamos falando muito sobre o governo família. Nós estamos ajudando pessoas pelo que Jesus fez na nossa vida. Jesus, ele não restaura casamentos. As pessoas podem até se chocar. De verdade, Jesus não restaura casamento, mas Jesus restaura pessoas. Porque quando Jesus restaura as pessoas, o casamento já está ali, formado, estabelecido por Deus desde o começo. Mas quando Ele restaura as pessoas, não tem como essa instituição que desde o começo Deus implantou não andar, não funcionar. E hoje Jesus nos presenteou. Quando eu estava separada, eu tive um sonho que eu tinha uma menininha. E essa menininha parecia com a mais velha. E depois de um tempo que Deus restaurou o nosso casamento, Ele também nos deu a Radassa. Hoje ela tem 5 anos, a Lília 20. Uma diferença pequena aí de 15 anos. Mas eu creio que foi um presente de Deus, uma nova chance de exercer o governo. A Radassa foi um presente de Deus. E nós somos pai e mãe da Radassa e da Lília hoje, com a ajuda de Deus. Jesus, ele é maravilhoso e não tem como não me emocionar falando de Jesus. E um dia eu falei isso para o Leandro, ele não tinha voltado para casa. Eu falei, Leandro, se você vai voltar ou não vai voltar, eu não sei. Mas eu sei que de Jesus eu não largo.